Hoje com a participação especial de Mataji, que é a acharya principal do grupo aqui na Índia, e com a bênção dela, a gente então tem uma aula conectada com o estudo da Gita e, e abençoando aqui a todos nós com a presença dela. Eu vou ajudar traduzindo o discurso do inglês para o português. Espero que vocês aproveitem. Om. Om. Thank you, Mataji, for accepting and being with us. Thank you. I'm happy. My privilege and my pleasure. Eu estou feliz, é o meu privilégio, meu prazer. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhayet Sarvavighnopashantayet Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Me Sada. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Param Brahmanishtam Svato Dharmanishtam Ahimsaikanishtam Swashishye Sujushtam Yam Varishtam Gurunam Garishtam Dayanand Rupam Madacharya Mide Dayananda Rupam Madacharya Mide. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So, namaste everybody. Namaste todo mundo. Tattvamaya ji has requested me to talk on the vision of the Bhagavad Gita. Tattvamaya ji pediu que eu fale sobre a visão da Bhagavad Gita. So, what is Bhagavad Gita? Então, o que é Bhagavad Gita? Bhagavataha Gita. Bhagavataha Gita. The Gita, the song sung by Bhagavan Ishvara, God. É o som cantada pelo Senhor Bhagavan, Deus. It in the Sanskrit language, it should have been Gitam, Bhagavataha Gitam, because the Gita word is neuter. Na língua sânscrita deveria ser Bhagavataha Gitam, com a palavra na forma neutra, Gitam. But it is Gita because this, whatever is said in the Bhagavad Gita, is the same that is said in the Upanishads, and the Upanishad is in the feminine. E então é usada a forma feminina Gita, porque aquilo que é falado na Bhagavad Gita é o mesmo que é falado nas Upanishads, e a palavra Upanishad em sânscrito tem a forma feminina. The word Upanishad is in the feminine in Sanskrit. A palavra Upanishad é a forma feminina em sânscrito. So whatever is said in the Upanishad, the same is said in the Bhagavad Gita, but by Bhagavan himself. Aquilo que é falado nas Upanishads, a mesma coisa é falada na Bhagavad Gita, mas ali pelo Senhor, por Ele mesmo. Then what is it that is said in the Upanishads? That is the same thing is said in the Bhagavad Gita by that is Então, what is Atma Jnanam. Então, isso que é falado nas Upanishads, que é a mesma coisa que é falado na Gita pelo próprio Senhor, é chamado Atma Jnanam. Or Brahma Vidya. Ou também chamado Brahma Vidya. That's why Bhagavad Gita is called Brahma Vidya and Yoga Shastra. É por isso que a Bhagavad Gita é chamada
Brahma Vidya Yoga Shastra também. Yoga Shastra in the sense that which connects you to the knowledge. That is yoga. Then that yoga is told in the Gita. Therefore, it is Yoga Shastra. Então, é chamado Yoga Shastra porque é aquilo que te conecta com o conhecimento que é entregue na Gita. Então, yoga é aquilo que conecta, por isso que é chamado Yoga Shastra. Now, what is this knowledge? That is Atma Vidya, Atma Jnanam, Brahma Vidya, which is said originally in the Upanishads. Later, the same thing is said by Bhagavan in the Bhagavad Gita. That is. Então, o que é esse conhecimento que é chamado Atma Vidya, Brahma Vidya, Atma Jnanam, que foi falado inicialmente nas Upanishads e que é falado pelo próprio Senhor na Gita? Isso é? This knowledge is about the reality of oneself. Esse conhecimento é sobre a realidade de si mesmo. We all take ourselves to be a limited individual connected to this body and something like mind, etc., connected to that. A gente assume que nós somos um indivíduo limitado, conectado a esse corpo, e também, de alguma forma, conectado à mente, às outras coisas, com relação a esse corpo. We think I am an individual. I am a man, woman, young, old, married, unmarried. Então, eu penso que eu sou um indivíduo, um homem, uma mulher, casado, solteiro. That's all true, not that it is not there. Isso é tudo verdade, não é que isso não esteja presente. But in the vision of the Upanishads and the Bhagavad Gita, mas na visão das Upanishads e do Bhagavad Gita, there is a vision about oneself that is given in the Upanishad and the Gita. Mas tem uma visão que é dada sobre aquilo que nós somos nas Upanishads e na Bhagavad Gita. We take ourselves to be a limited individual, as I said, connected to this body, who is the limited knower, doer, and the limited experiencer. A gente assume que nós somos esse indivíduo limitado, conectado com esse corpo, e então nós somos um agente que é limitado, um conhecedor que é limitado e aquele que usufrui das experiências também de forma limitada. Because we think ourselves only as much as the body and with whatever mind, etc. within that, we think I am limited up to this body. Porque a gente assume que nós somos um indivíduo conectado com esse corpo, com mente. Eu assumo que eu sou apenas do tamanho desse corpo, limitado até a superfície. And that limitedness is the one which makes me feel limited in every way possible. E essa limitação é aquilo que me faz me sentir limitado em todos os aspectos possíveis. The whole world is different from me. O mundo inteiro é diferente de mim. And the whole world limits me because I am only this much. E o mundo inteiro me limita porque eu sou apenas desse tamanho. With this we live our whole life. Com isso a gente vive a nossa vida inteira. We do various actions. Faz várias ações. And we get the results of those actions. E a gente recebe o resultado dessas ações. In some things we are happy, in some things we are not happy. Em algumas coisas a gente está feliz, em outras a gente não está. But in general, whatever we get or whatever we are able to achieve, it seems limited and we seem still to be seeking something. Então, em todas as maneiras, tudo aquilo que a gente alcança, o que a gente conquista, parece que está limitado e a gente está sempre em busca de alguma coisa. The seeking never ends. Essa busca nunca acaba. Till the end of our lives. Até o final das nossas vidas. But we continue to seek and continue to feel incomplete. A gente continua buscando coisas, continua se sentindo incompleto. But in the vision of the Upanishads and the Gita, we are not this limited entity is not what is I, is actually a limitless consciousness is my own essential nature.
Mas na visão da Bhagavad Gita e das Upanishads, esse indivíduo, essa entidade limitada que eu penso que eu sou, não é a minha verdadeira, não é a minha natureza que é apresentada como livre de limitação. But to come to this possibility of gaining this knowledge from the Upanishads or the Bhagavad Gita, somewhere we have to start questioning about our own reality. Mas para chegar ao ponto de conquistar esse conhecimento que é apresentado pela Upanishads e pela Bhagavad Gita, a gente tem que começar de algum ponto, e esse ponto é começar questionando aquilo que a gente é. Somewhere we have to question, who am I? What is it that I am doing? What will I gain? What will be the final end when I gain something? It never seems to end. De alguma forma, eu tenho que começar questionando quem sou eu, o que eu quero, o que eu alcanço. Isso que eu quero parece que eu nunca alcanço. Aquilo que eu quero parece que nunca tem um fim. Only when I begin to think how much ever money I will get, or wealth or power, I won't be completely happy. É somente quando eu começo a questionar que todo o total de dinheiro ou de riquezas que eu alcance, ainda assim eu não vou me sentir completo. Still, I will be incomplete. Ainda assim eu vou continuar incompleto. You look at the richest man in the world. You ask him, are you fully satisfied now you are the richest? Você olha para a pessoa mais rica do mundo, pergunta para ele: agora você está satisfeito? Você é a pessoa mais rica do mundo? Nobody will say, yes, I am very complete now, I don't have anything to do, unless he has this knowledge. Ninguém vai responder que não, agora eu tenho tudo aquilo que eu queria, eu me sinto super completo, não tenho mais nada para fazer nessa vida. A menos que ele tenha esse conhecimento, ninguém vai responder isso. You want more and more money, more and more power. Você quer mais e mais dinheiro, mais e mais poder? If possible, you want the whole universe. Se possível, você vai até desejar ter o mundo inteiro como seu, o universo inteiro como seu. It is the same thing of experiencing happiness, pleasure, É sukham. a mesma coisa quando a gente fala da experiência de prazer, de felicidade, chamada Sukham. Nobody is ever satisfied with anything that they get to enjoy. Ninguém está totalmente satisfeito com tudo aquilo que eles alcançam para usufruir. You need more, you need more, you need more. Você precisa de mais, de mais, de mais. This is how the whole world is, and this is how Arjuna was, who is the hero in our story in the Bhagavad Gita. É assim que é o mundo inteiro e é assim que era Arjuna, o nosso herói na Bhagavad Gita. He was the prince of the first family of the Pandavas. Ele era um dos príncipes na família dos Pandavas. And his cousins were Duryodhana and others. E os seus primos, como Duryodhana e outros. And all the land, they were emperors of the whole of India. Eles eram imperadores de toda essa região, maior até do que a Índia. Then at one point, the two cousins, who were the sons of two brothers, E num determinado momento da história, os dois grupos de primos, que eram filhos dos dois irmãos, were divided, and each one was in their part of the kingdom. e então o reinado, o império foi dividido entre esses dois grupos e cada um ganhou a sua porção da herança desse império. And the 5 brothers, the Pandavas, and 100 brothers, the Duryodhana and brothers. Então, de um lado a gente tinha os 5 Pandavas e do outro lado a gente tinha Duryodhana e os seus 100 irmãos. And Arjuna was one of the greatest of his time, the greatest archer, the greatest, most good look. And in short, you can say he was the prince of the whole world, like that. E Arjuna foi na sua época das pessoas mais grandiosas, mais bonitas, mais capazes, e você poderia dizer que ele era tipo o príncipe do mundo inteiro. And at some point,
the other group, the Duryodhana group, felt very jealous of the growth of these other brothers, the 5 brothers Pandavas. Então, num momento da história deles, o grupo de Duryodhana e seus 100 irmãos não conseguiu suportar a grandiosidade desses 5 irmãos, os 5 Pandavas. So they asked them for a game of dice. E eles ficaram muito invejosos, e então por isso eles convidaram eles para um jogo de dados. In those days, the kings in India, either they will fight the war and win the kingdom, or they will play the game of dice and win the kingdom. Então, naquela época, na Índia, eles poderiam entrar numa guerra e conquistar um reinado, ou eles poderiam desafiar o outro rei a um jogo de dados e ganhar o reinado dele através do jogo. So if any king will invite another king for a war, they had to fight. If they invite him for a game of dice, he has to do that. Então, se um rei convidasse o outro para uma guerra, os dois teriam que lutar. Se ele convidasse para um jogo de dados, os dois teriam que jogar. It was a matter of honor. Era uma questão de honra. You cannot say no either to a fight by in the battlefield or by fight on the game of dice. Então era uma questão de honra que o rei não poderia recusar lutar através de armas e exércitos num campo de batalha ou lutar através de um jogo de dados. So the Duryodhana and brothers called the Pandavas for a game of dice, and by many kinds of cheating, they won the game. Então Duryodhana e os irmãos convidaram os Pandavas para um jogo de dados e através de várias trapaças eles ganharam o jogo de dados. Then they lost kingdoms. E eles perderam todo a sua parte do reinado. Entire kingdom they lost. Todo o seu reinado eles perderam. And they themselves lost themselves also. They became slaves of the others. Eles perderam até a si mesmo no jogo, se tornando escravos do oponente, dos vencedores. Then you all would have heard about it. Sim. They lost their wife also on Sim. the stake in the game. Vocês devem ter ouvido falar que eles perderam até mesmo a esposa nas apostas do jogo. Then she was brought and insulted in the sabha. E a esposa foi trazida para aquele salão onde o jogo estava acontecendo, foi insultada e foi perdida no jogo também. Then kind of truce was arrived at by the interference of the elders. E aí, de alguma forma, com a interferência dos mais velhos, um acordo chegou a acontecer. Then the Pandavas agreed to go 12 years to the forest. E aí os irmãos, os Pandavas, concordaram em se afastar daquela região e viver na floresta por 12 anos. And 12 years in the forest and 1 year in disguise anywhere where they should not be found out. Então eles aceitaram viver 12 anos na floresta e por 1 ano eles tinham que viver escondidos em algum lugar onde eles não seriam encontrados. And those 13 years were finished. E aqueles 13 anos se encerraram. Then they had to come back and take their kingdom back. E aí eles teriam então que retornar e reaver a parte deles do reino. But Duryodhana refused to give the kingdom back. Mas aí Duryodhana se recusou a dar a parte que era de direito deles do reinado. Now they had the war. Então agora a guerra está declarada. Whole of India joined on either side of the 2 branches of the family which was fighting. Todos os reinados dessa região do sul da Ásia chamada de Índia se juntou em um dos 2 lados para lutar essa guerra. And there was a huge battlefield in that all the kings of India were aligned on one side or the other side. Either they were on Duryodhana's side or Arjuna's side. E aí todos os reis dessa região, que era muito maior do que a Índia que está no mapa hoje, cá para nós, os reis de cada lado se alinharam, se encarando
cada um pertencendo ao grupo de Duryodhana ou dos Pandavas. All people who are following what is right, dharma, were on Pandava's side. Todas aquelas pessoas que seguiam o Dharma, que estavam fazendo aquilo que era correto, estavam do lado dos Pandavas. And all the people who are not so committed to dharma were on the Duryodhana's side. E aquelas outras pessoas que não estavam tão comprometidas com o Dharma, com aquilo que era correto, estavam do lado de Duryodhana. They had different loyalties, even though they were dharmic people, somehow they were there on that side. Eles tinham diferentes, digamos, amarras que, mesmo sendo talvez pessoas dhármicas, estavam amarradas a permanecer do lado que não estava adequadamente. So the great grandfather Bhishma Posicionado. was on that side. Então, o grande avô, chamado Bhishma, estava do lado dos Duryodhana. And the teacher, the Drona of all these people, was also on that side. Drona era o professor de todos eles, dos dois grupos de primos, ele também estava do lado de Duryodhana. But Bhagavan Krishna was on Pandava's side. Mas o Senhor Krishna estava do lado dos Pandavas. Not because he was partial. Duryodhana chose the army of Krishna, and Krishna alone, without fighting, came to Pandava's side. Não que Krishna tivesse uma caidinha, uma tendência pelos Pandavas, mas teve uma situação em que foi dada a Duryodhana a chance de escolher, e ele escolheu ficar com o exército de Krishna, e nesse acordo Krishna se juntaria a outra parte sem lutar, apenas estando presente lá. Então o exército foi para o lado de Duryodhana, Krishna foi então para o lado dos Pandavas. So the Pandavas chose Krishna on their side because they were very committed to dharma, and Krishna was not to fight. Então o Duryodhana escolheu o exército de Krishna e os Pandavas escolheram então manter Krishna, apesar dele não ter obrigação nenhuma de lutar. Nesse acordo ele não poderia lutar. So this is a situation Arjuna finds himself in the beginning of the war. Essa é a situação em que Arjuna se encontra no início da guerra. He is waiting to fight the war. Ele está disposto, aguardando ali para começar a guerra. Because he had to fight and win back his country. Porque ele tem que lutar e recuperar o seu reinado. And he has to set right the wrongs that were done to him. E ele tem que corrigir aquilo que estava errado, que foi feito com ele. And it was a war to the finish. E era uma guerra que ia até as últimas consequências. Nobody will win. Either everybody on one side, then only the war is over. A guerra vai se encerrar somente quando todas as pessoas em um dos lados forem exterminadas. Nobody can have a truce in between. No war now, not like that. This was not that kind of war. Não teria nenhum acordo no meio do caminho de ok, agora a gente para a guerra e fica tudo bem. Não teria esse tipo de acordo possível. So 13 years of waiting. Então 13 anos de espera. For this day of fighting this war. Para esse dia de iniciar a guerra. And reclaiming his country. E então requisitando o seu reinado. And to establish the rule of dharma in his country. E para estabelecer as regras de dharma do que é correto no seu reinado, no seu império. This, Arjuna comes to the battlefield. Então nessa situação Arjuna chega ao campo de batalha. So, like I said, all of us think we are the individual. I am the body, mind put together individual. I am the doer. I am the experiencer. I want this more. This is what we are. Como todos nós pensamos que nós somos limitados, somos do tamanho desse corpo, mente e intelecto, e a gente quer mais, e é assim que a gente é. Arjuna also came. I am Arjuna, son of Pandava. Arjuna também chegou. Son of Pandu. Arjuna também chegou naquele campo de batalha pensando, eu sou Arjuna, eu sou o filho de Pandu. I have to get my kingdom back. Eu tenho que conquistar o meu reino de volta. These people did very much wrong with me. I have to punish them. Esse pessoal fez tudo de errado comigo, eu tenho que puni-los. I have to get back my country and I have to live happily there. Eu tenho que tomar de volta o meu país e tenho que viver feliz nele. So this was his purpose in life. Whole purpose in life up to that point was only that. Esse foi o propósito de vida dele. Até aquele ponto, isso é que era o propósito. And he knows it's a huge war.
all the kings of India are all on either side of the side. He knew that, all that. E ele sabia que era uma grande batalha, uma grande guerra, tipo uma guerra civil, em que todos os reis subreinados e todos os reis aliados, todos eles estavam presentes naquele campo de batalha. And going to the war in the battlefield, he told Lord Krishna, Krishna became his charioteer. Então, indo para o campo de batalha, teve um acordo então entre os dois que Krishna seria então The chariot driver. a pessoa que estaria conduzindo a carruagem, o charreteiro. They are all fighting on the chariots, all of them, with bow and arrow, sword, with mace and everything. Eles estão todos guerreando com tipo bigas, né? Com cavalos e com carruagens atrás e com espadas e com maças e tridentes. And swords. Espadas. On horses, on elephants. Montados em cavalos, montados em elefantes. But the most important fight was on chariots, between two sets of charioteers. Então, o tipo de batalha mais importante era entre duas carruagens. So he told Krishna, take my chariot to the middle of the two, between the two armies. Two armies are lined like this. Take me to the middle of this army and let me see who's come to fight with me. Então ele fala para Krishna, agora então, antes dessa batalha começar, pega a minha carruagem e leva para um ponto no meio entre os dois exércitos. Eu quero ver quem que veio para lutar comigo. He was very confident. Ele estava super confiante. Waiting for this day. Ele estava esperando por esse dia. 13 years thinking of this day only. Durante 13 anos pensando somente nesse dia. And he is thinking Bhagavan Krishna is his driver of his chariot. E ele está pensando que ele tem o Senhor Krishna, Deus ali sentado conduzindo a carruagem dele. So with that confidence, and he went there and he told, put the chariot right in the middle. E aí, com essa confiança toda, ele então disse para ele, coloca a carruagem exatamente no meio. He called him by name, hey Achyuta. Ele chama ele pelo nome, de forma não respeitosa. Hey Achyuta. Put it there. Coloca lá. Then Krishna smiled and put it there. Então Krishna sorri e carrega e conduz a carruagem para aquele ponto. And when Arjuna saw whomever he saw on the opposite side, first he saw his most respected grandfather. Então Arjuna vê então todas as pessoas que estão do outro lado oposto ao dele. E aí a primeira pessoa que ele vê, a mais importante, é o grande avô, o grande avô Bhishma. Then his guru Drona. E aí ele vê então o seu professor, o seu guru Drona. And his guru Kripa. E o outro guru que ele tem, Kripa. Then all uncles, brothers. E todos os tios, os primos, os irmãos, Mataji usa a palavra irmão no sentido de primos e irmãos. All relatives. Todas as pessoas relacionadas a eles, todos os parentes. Some were of the age of his sons. Alguns eram da idade dos filhos de Arjuna. Some were like uncles and grandfathers. Alguns eram como tios e avós. Friends. Como amigos. Well-wishers. Pessoas que desejavam o bem dele. There he didn't see one enemy. Ele não viu nenhum inimigo no campo. Even Duryodhana. Até Duryodhana era o seu primo irmão. On this side, all relatives, his own very dear relatives on this side. No lado dele, todas aquelas pessoas super queridas, parentes, amigos. He saw on the enemy side, no enemy, all relatives. On his own side, all relatives and friends. Então ele viu do lado do inimigo não tinha nenhum inimigo, tinham só parentes e amigos. Do lado dele não tinha também ninguém inimigo, apenas parentes e amigos. Then the question arose in his mind. E aí uma questão apareceu na mente dele. What am I doing and for what? O que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo? What do I want out of this war? O que eu quero como fruto dessa guerra? Is it what I will get out of this war?
Is it worth killing all these people on both sides? Para conquistar o que eu quero conquistar com essa guerra, é válido matar todas essas pessoas que irão morrer no caso da guerra? Because everybody had come. They will fight till death. Porque todas as pessoas que vieram vão lutar até a morte. For the first time, Arjuna stood back and thought, what do I really want in my life? Pela primeira vez, Arjuna parou e pensou o que eu realmente quero da vida. And what is the purpose of life? E qual que é o propósito da vida? Then he analyzed through his own talking. E ele analisa através da sua própria conversa. He was very sad. Ele estava super He was triste. overcome by sadness. Ele estava tomado pela tristeza. His Gandiva with which he was going to fight with everybody, that his hand. O arco dele, o qual ele ia usar para conquistar o inimigo, caiu da sua mão. He totally that this is not what I want to do. Then what do I want in life? Suddenly, the whole question of the realities came upon him. Ele realmente sentiu que isso não era o que ele queria para ele não sabia o que ele queria para sua vida. De repente, apareceu na frente dele o questionamento sobre qual que era a realidade. Whatever kingdom I will get, whatever happiness in that kingdom, the pleasures of the kingdom, I will get. It is not worth killing all these people. Ele então pensa que qualquer coisa que ele conquiste com aquela vitória, todos os prazeres que possam advir pela vitória, nada disso era valioso em comparação com a vida de todas as pessoas que ele teria que matar no campo de batalha. So he decided he doesn't want the kingdom. He doesn't want to enjoy the kingdom. Ele então decide que ele não quer o reinado, ele não quer todos os prazeres que o reinado traria. He said, what is the use if I win the kingdom? With whom I have to stay and be happy, they will all be dead. E qual que é, para que serve conquistar todo esse império se aquelas pessoas com as quais eu queria usufruir os prazeres do reino vão estar todas mortas? He thought it is better to leave everything and go and like a sannyasi and live on bhiksha. Ele pensa então que o melhor é largar todo aquele campo de batalha, sair e viver como um monge errante que vive de doação, um sannyasi que vive. To live on a mendicant, living on alms is better than fighting this war and gaining the kingdom. Viver como um mendigo pedindo suporte para as suas necessidades básicas é melhor do que lutar nessa guerra e conquistar o. Then there was the question of dharma, swadharma for him. E aí então surge uma questão sobre o seu próprio dharma, o seu papel a cumprir. What is swadharma for everybody is what is their duty for themselves in their own situation. E então o sentido de swadharma para uma pessoa é aquilo que são as suas responsabilidades a serem cumpridas por essa pessoa numa dada circunstância. Like in today's world, if a man is the father, the woman is the mother, they have a duty to, if they have children, they have duty towards their children. Então, por exemplo, no mundo de hoje, se existe um homem e ele é pai e uma mulher que é mãe, os dois juntos, tendo filhos, têm responsabilidades a cumprir com os seus filhos. If they have a duty towards their parents, the elders. As pessoas têm uma responsabilidade a cumprir com os mais velhos, com os pais, com os mais velhos. They have a duty towards the society, the community in which they are living. Têm responsabilidades com relação à sociedade ou à comunidade em que estão vivendo. They have a duty towards the whole world in which they are living. Têm responsabilidades em relação a todo o mundo no qual estamos inseridos vivendo. In a way, everybody has a duty towards the whole universe. De uma certa forma, todas as pessoas têm responsabilidades para com todo o universo. In all these duties, they have to do what is right and avoid what is wrong. Em todas essas responsabilidades, cada uma das pessoas tem que fazer aquilo que é correto e evitar aquilo que não é correto, que é errado. So this is a sense of dharma.
Esse é um sentido para o Dharma. What is to be done, what is not to be done, what's my duty. O que é para ser feito, o que não é para ser feito, qual que é a minha responsabilidade. Everybody senses this very naturally. Naturally, everybody senses. Todas as pessoas naturalmente percebem isso. But Arjuna, in this country Vedic, in the Vedic culture, he was a Kshatriya. Então, mas Arjuna, nessa sociedade, ele tem um papel de kshatriya, de guerreiro. A Kshatriya is a ruler who establishes law and order in the society, in his country. Kshatriya é um papel de um governante que estabelece lei e ordem numa determinada sociedade. So he had been wrongly treated by Duryodhana, wrongly ousted from his country. Então foi tratado de forma errada pelo Duryodhana, foi jogado fora do seu próprio país. So he had to fight Duryodhana and get his country back from him and give proper rule to his country, people of his country. Então é o papel dele tomar de volta ao país que era dele e restabelecer a ordem para aquelas pessoas que vivem naquele país. So therefore, to fight and get back his country and establish the rule of Dharma was his duty. Então, lutar e conquistar de volta o seu país era parte da sua responsabilidade. So he analyzed this whole thing, whole gamut of things. I don't want kingdom, money, wealth, kingdom, or enjoyment. Então, ele analisa toda a dimensão dessa situação em que ele está inserido, chega à conclusão de que ele não quer dinheiro, não quer fama, não quer riqueza. Because I don't think I want that at the cost of killing all these people. E aí ele pensa que ele não quer isso com o custo que tem da vida daquelas pessoas que estão envolvidas. Even the question of dharma, which is my duty, I would prefer not to do that duty and take punishment for that rather than kill these people. E eu, enquanto Arjuna, eu prefiro não cumprir com o meu papel, sabendo que é a minha responsabilidade, e ainda assim ser punido por isso, que escolher tirar a vida de todas aquelas pessoas. For a kshatriya to give up his duty for the country, best loss, he said, I don't mind taking that loss, but I will not fight this war. Para um kshatriya, não cumprir a sua responsabilidade de tomar conta da lei e da ordem era o grande erro da sua vida. Arjuna preferiu assumir esse erro do que lutar e cumprir o seu papel. So as he was talking to Krishna, he was saying all these things. And then he said, I don't want wealth. I don't want enjoyment. I don't mind getting punished for not doing my dharma also. Conforme ele falava com Krishna, ele foi pensando em todas essas coisas e então declara para ele que eu não quero riqueza, eu não quero nenhum tipo de prazeres, eu não quero nem cumprir o meu papel e posso ser punido por isso. We have to understand one thing. In the culture, in that time, for a kshatriya not to fight the war that he had been in was the biggest dishonor and the worst thing he can do in his life. A gente precisa entender que com o pano de fundo da cultura, da época em que ele vivia, não cumprir com o papel dele era uma grande desonra, a pior coisa que poderia acontecer para ele naquele momento, e deixar de fazer isso é terrível para ele. But analyzing all this, he came to the point, then what do I want in life? Mas analisando todas essas coisas, ele chegou à conclusão, ele chegou ao questionamento de o que então eu quero na vida. Then he could not understand. E aí ele então não conseguiu entender. But living in this country, being brought up in this country, brought up in this culture, he knew there is something called the absolute shreyas, absolutely what is best for me. Então, tendo nascido dentro dessa cultura, desse país, dessa estrutura na qual ele nasceu, ele sabia de alguma forma que existe algo que Shreyas, que é absoluto, ou seja, que é aquilo de melhor que pode existir para uma pessoa. That Shreyas is called moksha.
Essa palavra Shreyas em sânscrito também pode ser entendida como moksha. And that moksha is to know oneself as complete, not incomplete in any manner. E essa palavra moksha significa saber que eu sou completo em todas as formas, que não sou incompleto de nenhuma forma, eu sou apenas completo. So he very in a very piteous way, literally crying and begging to Krishna. He said, Krishna, you are my teacher. I'm your student. Please tell me what is Shreyas to me. E de uma forma muito é, é, muito infeliz, ele chorando e sem saber o que fazer, ele pede então para Krishna, Krishna, você é meu professor, então me ensina isso que é Shreyas, que é o melhor para mim. He surrendered as a student. Ele se entrega como estudante. And Krishna as a teacher accepted him. Então Krishna como professor aceita. Please tell me what is absolutely good for me. Ele então diz, por favor, diz para mim aquilo que é absolutamente bom para mim. Up to now, I thought winning the war was good for me. Até agora eu pensei que vencer a guerra era o que era bom para mim. And enjoying the kingdom as a king was good for me. Eu pensei que usufruir do reino e de todos os prazeres era o melhor para mim. And as a kshatriya, to maintain dharma in the society was my duty and good for me. E como kshatriya, eu pensava que manter a ordem, o dharma na sociedade era aquilo que era minha responsabilidade e que era o melhor que eu tinha para fazer. But suddenly I don't think I want to do any one of these things for which up to now I was thinking that was my life. Mas agora, de repente, eu acho que eu não quero fazer nenhuma dessas coisas que até agora eu achei que eu quisesse fazer com a minha vida. But I know there is something which is absolutely good for everybody. Mas eu sei, tem alguma coisa que é absolutamente boa para todas as pessoas. I have heard that in terms of knowledge. Eu escutei que isso vem através de um conhecimento. And therefore, Krishna, I take you as my teacher. I surrender to you as a shishya. Please teach me. Então, Krishna, eu assumo que você é, a partir de agora, o meu professor, eu aceito você como meu professor, eu me entrego a você, então, por favor, me ensine sobre isso. Then Arjuna, Krishna tried to instigate Arjuna one way or the other, to push him to fight the war. Então, Krishna try to instigate, to try to provoke. Yeah, correct. Provoke. Sorry, I translate English in English. Então, Krishna então tenta provocar Arjuna, tenta cutucá-lo e balançá-lo na sua decisão de uma forma ou de outra. Nothing worked. E nada funcionou. Arjuna was fully down. E Arjuna então caiu no chão completamente triste. And Arjuna, Krishna understood, I have to give him the whole reality of this universe. E Krishna entendeu que agora não tem outro jeito, ele tem que dar para ele toda a realidade desse And universo. his own reality, who he is. E a própria realidade dele, do que Who ele é. every individual is in reality. Quem que cada indivíduo, o que cada indivíduo é em realidade, na realidade. And only when he understood that reality of himself, the world and Ishvara Então, as one. somente quando Arjuna entende a realidade, que é a realidade dele, do mundo e de Ishvara, de Deus, como uma realidade. Then he will be able to do his duty. Somente quando ele entender isso, ele vai ser capaz de cumprir o seu papel e cumprir sua responsabilidade. So the Krishna begins to teach him. Então, Krishna começa a ensiná-lo. And his first statement is, E a primeira frase de abertura é: Arjuna, there is no room for sorrow. Arjuna, não tem espaço para tristeza. There is no room for sorrow for anybody at any time about anything. Não tem espaço para tristeza para nenhuma pessoa em nenhum momento sobre nada. Because you think you are an individual, these are all individuals, they are all going to get killed, then I will not see them afterwards, therefore you're having sorrow. Então você pensa que porque eu sou um indivíduo, eles são os indivíduos,
eles vão morrer e eu não vou vê-los depois, então por isso você se vê com tristeza. But in reality, it is not that these people were not there before, they are only there now, and they will not be there later. That is not the truth. Mas em realidade não é que essas pessoas não existiram no passado e estão existindo agora por certo tempo, e aí no futuro elas não vão existir. Em realidade não é isso. Why? You think they are all previously they were not there, they were born, then now they exist, then they will die and they will not exist. This is what your thinking is. O que você está pensando é que eles não existiram no passado, aí eles nasceram, eles existem agora por um tempo, aí quando eles morrerem eles vão deixar de existir, porque você está pensando assim, é por isso que você está triste. In reality, all of them always remained, they remain now, they will remain always. Mas na realidade, todos eles permaneciam existentes no passado, permanecem no presente e continuarão presentes no futuro. Birth, continuing to live, growing to adulthood, growing, old, declining, dying. These 6 changes are only for the body. Então, nascer, existir após o nascimento, crescer e amadurecer, entrar numa idade, decair com a idade, crescer, nascer, Existing, existir, literally. crescer, decair com a idade. Declining, Não, eu pulei mais rápido. first birth, Nascer, limited existence. existir, em português, find the words. Então, nascer, existir após o nascimento, crescer, se transformar, decair com a idade e desaparecer. Todos esses três tipos de transformação acontecem apenas com referência ao corpo. But not for the self. Mas não para o eu verdadeiro. The self is pure consciousness. Esse eu é consciência pura. That consciousness is never subject to any change. No birth, no death. Essa consciência, ela nunca é sujeita a nenhum tipo de mudança. Não existe nascimento nem morte para ela. No change. Não existe mudança. That is the reality of yourself. Essa é a realidade, é a sua realidade. Pure consciousness exists. You exist. Conscious. Então, a sua realidade é que você existe e que você é consciência. That is your reality. Essa é a sua realidade. Self-evident, self-existent consciousness. É consciência que é evidente por si mesmo e que existe por si mesma. That is connected to this body and mind. Essa consciência está conectada a esse corpo e a essa mente. In each and every individual, the core of that person is only that consciousness. Em cada dos indivíduos, o coração de cada pessoa é apenas essa consciência. That appears in the mind and that mind is connected to this body, so you become an individual seemingly limited. Essa consciência, então, aparece nessa mente, essa mente é conectada com esse corpo, e aí, por conta desse corpo, ela parece que é limitada em cada indivíduo. And that consciousness, which is always present. E aquela consciência que está sempre presente. In each and every life, it is present. In each and every body, it is present. Que está presente em todas e a cada vida. Que está presente em todos e a cada corpo que nasce ou que morre. It is like there is a space in a small pot. É como se você imaginasse o espaço que está dentro de um pequeno pote. There are 1,000 pots. Existem 1000 potes. In each one of them, there is space, but the space is one. Em cada desses 1000 potes tem um espaço dentro deles, mas se você olhar para o espaço, é um só. Like that consciousness which is expressed in the mind of each and every person. Dessa forma, essa consciência que está expressa na mente de cada uma das pessoas make that person alive. Faz com que essa pessoa esteja viva. Walk, talk and do everything. Faz com que ela fale, se mova e faça todas as coisas. Never get destroyed.
essa consciência nunca é destruída. when the body gets destroyed. Quando o corpo é destruído. Even the mind doesn't get destroyed. Até a mente não é destruída. The mind, along with the rest of the other parts of the Sukshma Sharira, you don't know yet, she will tell you, the Então, subtle body. a mente associada com outras partes desse corpo sutil, chamado Sukshma Sharira, Will leave this body vai abandonar esse corpo, and go and come back to get another body. vai para algum lugar e retorna para receber um outro corpo físico. And he told Arjuna, like you change your clothes, every individual soul, jiva, changes the clothes, external clothes, like the body is like the external clothes. You change the clothes like that, the jiva changes the body, but the jiva continues to exist. Então, Krishna fala para Arjuna, da mesma forma que você abandona as suas roupas velhas e pega roupas novas, o Jiva, esse indivíduo, essa alma, abandona um corpo velho e retorna para assumir um corpo novo. And the core of the jiva, the consciousness, is one. It is not divisible at all. E o coração, o cerne desse Jiva, desse indivíduo, é uma consciência que é una e sem nenhum tipo de divisão. See, bodies are subject to death. Por exemplo, os corpos são sujeitos à morte. The soul connected to the subtle bodies also don't die. Então, esse indivíduo, esse Jiva, essa alma, está conectada com esse corpo sutil. Esse corpo sutil também não morre. The consciousness, of course, does not undergo any change. A consciência, então, que está presente nesse corpo sutil, que faz esse indivíduo, muito menos está sujeita a qualquer tipo de mudança, modificação. So there is no death, so you don't have to worry. Então, não existe morte, então você não precisa ficar preocupado. But we are all playing the roles of individuals here, all of us together. We have to do our duty, we have to do what we have to do. And finally, we have to understand who I am, really. Mas, então, Krishna fala para Arjuna, mas estamos todos aqui cumprindo os nossos papéis enquanto indivíduos nesse mundo. Então, todo mundo tem que cumprir os seus papéis, fazer o que tem que fazer. E, em última análise, todos nós temos que entender aquilo que nós somos realmente. Briefly, he told all this. And then expanded, he told for 18 chapters, he taught the same. It's not only now, I have taught you in last 5-10 minutes. Então, Krishna fala para Arjuna isso logo no início, de forma resumida, mas ele expande esse ensinamento pelos todos os próximos 17 capítulos. Então, não é apenas isso que eu falei para vocês nesses últimos 10, 15 minutos. So what is the vision of the Gita? To tell you in 3 points. You have to read the whole, she's going to teach you the entire Bhagavad Gita. Então, qual que é a visão da Gita? Eu vou tentar resumir aqui em 3 pontos, mas ela vai ensinar para você tudo que está lá em todos os capítulos. There is no reason for sorrow. Então, primeiro ponto que aconteça. Because everything is relative. E eu sou a única realidade, verdade. And every body one day. E todos os corpos vão morrer um dia. But with the body I will not die. Mas com o corpo eu não vou morrer. I will get another body, I will get another body. I will continue to live. Eu vou alcançar um outro corpo, tomar um outro corpo e vou continuar a viver. And the real essence of me, the real core essence of me is the changeless consciousness. E a verdadeira essência daquilo que eu sou, a verdadeira realidade daquilo que eu sou é essa consciência que é livre de limitação ou de mudança. And which is limitless. Que é livre de limitação. And that is the reality of myself. E essa é a minha própria realidade. All this will be taught in the 18th chapter. Tudo isso vai ser ensinado nos 18 capítulos de forma contínua. Be with Swamini Tattvamayananda. She will teach you step by step, step by step. Esteja com a Swamini Tattvamayananda. Ela vai ensinar para você tudo isso passo a passo. I just gave you a glimpse, the background and a glimpse of what is there to come. Eu dei para vocês do pano de fundo e daquilo que ainda está por vir mais para frente. I wish you all the best. Eu desejo, both the teacher and the students. Eu desejo a todos tudo de bom, inclusive a professora e os alunos. And continue in this vision of the Gita
and be happy. Om. E que vocês possam continuar na visão da Gita e serem felizes. Thank you. Uhum. Om. Tem- Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Thank you, Mataji, for accepting and for being with us in this unexpected moment. My pleasure and my privilege. Even later on, anytime you call me one day, I will come like this in Yes. class. Yes, Mataji, I will call you. Om. Om. So, eu agradeço a presença, pelo convite de última hora que ela aceitou, e aí ela falou que todas as vezes, quando eu quiser chamá-la assim de surpresa, que eu posso chamá-la, ela vai ficar feliz de participar com vocês. Então, obrigada a todos, até a próxima. Namaste. Namaste.